Em 1909, um jovem explorador apaixonado por histórias do Ártico e pelas grandes descobertas das terras geladas do norte decidiu seguir os passos dos heróis que tanto admirava. Desde criança, ele sonhava em desbravar o desconhecido e agora esse sonho era uma realidade. Ele liderou uma expedição ousada com um objetivo claro: encontrar pistas sobre uma missão anterior desaparecida em 1907. Buscavam vestígios, diários, relatos, qualquer coisa que ajudasse a entender o que havia acontecido. Também queriam confirmar em marcos de pedra a posse europeia de partes do Ártico. Mas o que ele não imaginava era que ele próprio acabaria desaparecido. Ao lado de um único companheiro de jornada, ficariam presos na Groenlândia por inacreditáveis 22 meses. 2 invernos brutais, um cenário implacável, condições extremas de sobrevivência, tudo isso sem perder a esperança de um dia serem resgatados. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Aqui, toda terça-feira, a gente embarca em uma nova viagem pelo tempo. Se quiser apoiar ainda mais o canal, considere se tornar um membro. Você pode ser um mochileiro, um desbravador, até um viajante do tempo. E se não puder, tudo bem, só de curtir, compartilhar, comentar, já ajuda demais o canal a crescer. E mais importante, se aparecer a opção Hypar, clica nela. Isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Eu sou Vanessa Silva, historiadora em formação, e a quem interessar, esse é o fragmento de história que eu vou contar hoje. Como Einar Mikkelsen e Ivar Iversen sobreviveram 2 anos na imensidão gelada da Groenlândia, uma das mais extraordinárias aventuras do Ártico. Faz tempo que a gente não embarca numa aventura no gelo, não é mesmo? E quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu adoro essas histórias congelantes. Já tem vários vídeos aqui sobre expedições em regiões polares e hoje a nossa jornada é na Groenlândia. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, fica no Oceano Atlântico Norte e é conhecida por suas geleiras gigantes e pela tundra fria que parece não ter fim. Embora ainda faça parte do reino da Dinamarca, ela tem um governo próprio que cuida da maioria dos assuntos internos. A maioria da população é formada por Inuits, povo indígena do Ártico, e dependendo da região, eles se identificam de formas diferentes. Kalalit, Inuit ou It. Eles chamam a ilha de Kalalit Nunaat, que significa País dos Groenlandeses. A capital se chama Nuuk. Para ter uma ideia do tamanho, caberiam 3 Minas Gerais e ainda sobrava uma porção de terra. E 2/3 dela estão dentro do Círculo Polar Ártico. Ela fica bem próxima do Polo Norte e quase encosta no Canadá e na Islândia. Mas o que realmente chama a atenção é a gigantesca camada de gelo que cobre quase toda a ilha, só perde em espessura para a Antártida. E foi nesse ambiente congelado, isolado e cheio de perigos que Einar Mikkelsen e Ivar Iversen viveram uma das maiores histórias de sobrevivência do Ártico. Bom, um pouco antes disso, lá em 1891, um explorador americano, Robert Peary, fez o mapeamento da costa leste da Groenlândia e disse ter descoberto um canal que separava uma parte da ilha, que ele chamou de Terra de Peary, do resto do continente. Isso abriu caminho para que os Estados Unidos tentassem reivindicar a região como um território deles. A resposta dinamarquesa não demorou. Em 1907, uma expedição partiu para contestar essa ideia. A missão foi liderada por Ludvig Miles Eriksen, jornalista, escritor e um dos exploradores mais respeitados da Dinamarca. Ele comandava a expedição Denmark, que foi até a Groenlândia com o objetivo de mapear melhor o território e reforçar a soberania dinamarquesa por lá. Só que essa missão acabou em tragédia. Em 1908, chegou a notícia de que Miles Eriksen havia morrido na região leste da ilha. O corpo de um de seus companheiros, Bjorn Brønlund, foi encontrado por um grupo de buscas, mas os corpos do próprio Miles Eriksen e do cartógrafo Niels Hohen nunca foram encontrados, e junto com eles sumiram também os diários da expedição, documentos que poderiam ter revelado o que realmente aconteceu nos momentos finais dessa jornada. E é exatamente aí que vai entrar Einar Mikkelsen com uma missão que parecia simples, mas o que ele não imaginava era que essa busca acabaria se tornando uma das maiores provas de resistência e sobrevivência da era das explorações.
Mas afinal, quem era Einar Mikkelsen? Nascido em 23 de dezembro de 1880 em Vestforbronsliv, Dinamarca, Einar Mikkelsen foi desde cedo atraído pelo mar. Criado entre gerações que arriscavam a vida em expedições perigosas, cresceu ouvindo histórias das aventuras no Ártico e descobertas extraordinárias. Logo, aquilo deixou de ser apenas um fascínio e tornou-se uma paixão para a vida inteira. Mikkelsen tinha apenas 14 anos quando viajou sozinho pela primeira vez. Embora a experiência tenha sido revigorante, ele não se deu por satisfeito, até se tornar um verdadeiro explorador. Em 1896, teria caminhado impressionantes 515 quilômetros de Estocolmo até Gotemburgo para tentar convencer o explorador sueco Solomon August André a levá-lo em seu voo de balão rumo ao Ártico. Aliás, eu já contei essa história por aqui no vídeo Ele Tentou o Polo Norte de Balão. Se você ainda não viu, clica no card para ver depois. Mikkelsen ainda não sabia, mas teve sorte de ser rejeitado. A perigosa jornada de André terminou tragicamente em outubro de 1897, quando o balão de hidrogênio não conseguiu alcançar o Polo Norte e os tripulantes acabaram morrendo. Em 1900, Mikkelsen finalmente teve sua oportunidade de explorar o Ártico, foi aceito na expedição de Sir Hjortskar Amtrop ao leste da Groenlândia. Ele e outros 4 membros da equipe, entre eles o geólogo americano Ernest de Coven Leffingwell, completaram uma jornada de 800 quilômetros até 1902, explorando pela primeira vez um trecho de litoral notoriamente inacessível. No ano seguinte, Mikkelsen serviu como cartógrafo na expedição de Evelyn Baldwin à terra de Francisco José, um arquipélago ártico que hoje é utilizado exclusivamente pelo exército russo. Em 1906, Leffingwell financiou uma nova missão ao Ártico com o objetivo de mapear terras que baleeiros afirmavam ter avistado no Mar de Beaufort, ao norte de Point Barrow, no Alasca. Com um orçamento de $5.000 e uma escuna sem motor, eles partiram em busca da terra, mas foram forçados a parar na ilha Flaxman, a 320 quilômetros do seu objetivo. Por acaso, ou talvez por necessidade, eles fizeram amizade com o povo Inuk-Sachawachak. Com isso, aprenderam a conduzir trenós puxados por cães sobre o gelo. Munidos desse novo conhecimento, partiram em fevereiro de 1907. Após 60 dias de viagem e cerca de 193 quilômetros percorridos, eles chegaram à conclusão de que aquela rota era fatal demais para continuar. Decidiram voltar. Só que ao retornarem, encontraram uma surpresa nada agradável. O navio havia ficado preso no gelo. Leffingwell optou por permanecer por ali, focado em estudar o gelo ártico. Já Mikkelsen tinha outros planos, vendo ali uma chance de retornar para casa. Ele iniciou uma jornada épica, percorreu 3.700 quilômetros, parte de trenó, parte a pé, passou por Point Barrow, Nome, Fairbanks e Valdez até alcançar o Golfo do Alasca. Sua chegada marcou mais do que o fim de uma longa travessia. Anunciava o surgimento de um explorador verdadeiramente experiente. Mas o maior desafio de Einar Mikkelsen ainda estava por vir. O magnata da mídia britânico chegou a oferecer a Mikkelsen a chance de liderar uma segunda busca pelos exploradores desaparecidos. E o melhor, bancando todas as despesas. Mas apesar da proposta tentadora, Mikkelsen recusou. Ele acreditava que aquela missão precisava ser conduzida pelos próprios dinamarqueses. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma nova expedição foi organizada, com metade dos custos cobertos pelo governo da Dinamarca e o restante arrecadado por meio de doações privadas. Em 20 de julho de 1909, Mikkelsen partiu de Copenhague, no Saveiro, Alabama, de 45 toneladas, acompanhado por 7 companheiros. Os tenentes Wilhelm Laup, Kai Jorsen, Hans Olsen, Georg Pauls, o carpinteiro Cor Unger e o engenheiro mecânico Ivar Iversen, que substituiu um dos membros da tripulação ainda na Islândia. No dia 27 de agosto, eles chegaram à costa leste da Groenlândia e ancoraram na ilha Shannon, a cerca de 160 quilômetros da base usada pela expedição Mills Eriksen em 1906 e 1908. A primeira viagem de trenó aconteceu entre 25 de setembro e 16 de dezembro de 1909. Mikkelsen, Iversen e Jorsen conseguiram alcançar o local onde estava enterrado Bronlund, um dos exploradores da expedição anterior, mas infelizmente não encontraram nada de novo.
A segunda grande jornada teve início em 4 de março de 1910. Desta vez, Mikkelsen partiu com 4 homens rumo ao nordeste da ilha, mas o clima severo e a escassez de cães tornaram o progresso extremamente lento. No dia 10 de abril, ele precisou mandar Lope, Olsen e Puls de volta. Restaram apenas Mikkelsen, Iversen e 2 equipes de 15 cães. Depois disso, só no dia 12 de maio, eles finalmente chegaram à cabeceira do fiord dinamarquês, um dos locais onde o grupo de Mills e Eriksen havia trabalhado anos antes. Em 22 de maio, Mikkelsen e Iversen encontraram o primeiro dos marcos de pedra da antiga expedição Mills e Eriksen. Dentro, uma nota datada de 12 de setembro de 1907 relatava um detalhe crucial. O grupo não havia retornado pelo interior da ilha, como se imaginava, mas pela costa leste. Pouco depois, Mikkelsen descobriu o acampamento de verão da expedição desaparecida e ali outra nota, datada de 8 de agosto. Por meio dela, soube que Mills e Eriksen havia conseguido chegar à cabeceira do fiord da Independência e feito uma descoberta significativa. O penhasco da Marinha, localizado na parte sul do fiord, estava conectado por terra à terra de Heliprine. Com isso, ficou claro que o suposto Estreito de Parry simplesmente não existia. Inicialmente, Mikkelsen pretendia seguir pelo canal Parry até Smith Sound, mas com essa descoberta, a ideia perdeu todo o sentido. Em 28 de maio, os dois decidiram retornar à base, uma jornada de pelo menos 800 quilômetros em linha reta. Mas havia um grande problema. Eles tinham comida suficiente para 45 dias, mas ainda tinham os cães, e essa parte é muito triste. Inicialmente, eles eram 30, mas com as condições extremas, muitos cães morreram devido ao frio extremo, exaustão, falta de comida e acidentes, como cair em fendas no gelo. E também, quando as provisões começaram a acabar e as condições se tornaram insuportáveis, tiveram de tomar a difícil decisão de matar e comer alguns dos cães. Esse tipo de situação não era incomum em expedições em regiões polares, onde o fornecimento de comida é extremamente limitado e as condições de sobrevivência são desafiadoras. Havia restado somente 7 cães e mesmo para esses 7 só havia comida para mais 12 dias. O retorno foi brutal. A neve era profunda, macia, encharcada. Em alguns trechos a água estava aberta. Mikkelsen começou a sentir os sintomas de escorbuto, que é uma doença causada pela falta de vitamina C no corpo, que é essencial para manter os tecidos do corpo saudáveis, como a pele, os ossos e as gengivas. No dia 8 de julho, chegaram ao Mallemuk Fjord, a cerca de 500 quilômetros da ilha Shannon, com apenas 3 cães vivos. Eles conseguiram encontrar alguns suprimentos nos antigos depósitos da expedição de 1906 a 1908, inclusive o último em Lamberland, a 250 quilômetros da base, mas a maioria estava vazia. Em certo ponto, eles tiveram de tomar uma decisão radical. Abandonaram tudo que não fosse absolutamente essencial, inclusive os sacos de dormir, e no dia 9 de setembro, com a pouca bagagem e levando apenas armas, os diários, os filmes, um fogareiro, combustível e um pouco de comida, seguiram para a base de Mills e Eriksen. 10 dias depois, chegaram. Ali encontraram comida, abrigo e um momento de alívio depois de uma jornada exaustiva que durou 270 dias e percorreu no total 2.250 quilômetros. 4 semanas depois de chegarem à base e recuperarem parte de suas forças, Mikkelsen e Iversen partiram rumo ao sul. Em 5 de novembro chegaram à ilha Shannon, onde estava a sua própria base. E lá veio o baque. Ninguém os esperava. Desde o ponto em que se separaram dos rapazes até retornar, essa jornada havia durado mais de 3 meses, aproximadamente 93 dias. E nessa época não dava para ligar e falar: "Ô, espera a gente aí, hein, que a gente vai demorar um pouquinho mais, que a gente está bem atrasado, mas já estamos chegando." Lembrando que os que retornaram ao navio também estavam vivendo em condições extremas. Encontraram ali só os destroços do navio Alabama, que estavam espalhados pela costa. A tripulação havia desaparecido. Um misto de choque e desespero após a sua exaustiva viagem de trenó foi avassalador. De repente, a esperança de um retorno rápido para casa se transformou na dura realidade de um isolamento prolongado e incerto. Mas não era de se surpreender, afinal a expedição tinha um cronograma. E a ausência prolongada de Mikkelsen e Iversen gerou grande preocupação entre o restante da tripulação do Alabama, que esperava por eles na Groenlândia.
Chegaram mesmo a pensar que eles não haviam sobrevivido. Mais tarde, eles descobriram o que havia acontecido. O Alabama afundou após ser atingido pelo deslocamento do gelo na primavera. Por sorte, sua tripulação havia sido resgatada por um navio de pesca norueguês. Mas nem tudo estava perdido. Apesar de acharem que os dois poderiam já ter morrido, ainda mantinham a esperança que não. Com alguns dos restos do navio destruído, a tripulação havia construído uma cabana improvisada na praia e nela deixado comida e combustível suficientes para sobreviver um longo inverno polar. Essa cabana e os suprimentos deixados pela tripulação foram cruciais para a sobrevivência de Mikkelsen e Iversen. Eles encontraram a cabana e puderam utilizá-la como abrigo e fonte de alguns recursos, o que certamente contribuiu para que conseguissem resistir. E foi exatamente isso que Mikkelsen e Iversen fizeram. Resistiram. A escassez de comida era uma preocupação constante. Eles dependiam dos mantimentos deixados na cabana, que inevitavelmente se esgotariam. A caça se tornou essencial para a sobrevivência, mas nem sempre era bem sucedida. A fome constante e a necessidade de racionar cuidadosamente qualquer alimento que conseguissem obter, incluindo a carne dos poucos cães que sobreviveram por algum tempo. O frio extremo, as tempestades de neve e os ventos constantes tornavam as atividades ao ar livre perigosas e exaustivas. Manter a cabana aquecida e protegida era uma luta contínua. A solidão e a falta de contato humano por um período tão longo certamente cobraram um preço psicológico. A incerteza sobre o futuro, a saudade de casa e a monotonia da rotina diária em um ambiente tão inóspito é mentalmente desgastante. Eles precisaram ser muito companheiros para aguentar passar por isso. O apoio mútuo entre eles foi fundamental para a sobrevivência. Coisas como compartilhar as dificuldades, o medo e as incertezas uniu os dois homens. Saber que não estavam totalmente sozinhos em sua provação proporcionou conforto e força. Era crucial dividir as tarefas necessárias, como caçar, cozinhar, manter a cabana, buscar lenha ou outros combustíveis e cuidar um do outro em caso de doença ou ferimento. Essa divisão de responsabilidades aliviava o fardo individual e aumentava a eficiência. Conversar, mesmo sobre coisas simples, ajudava a manter a mente ativa e afastava o desespero. E é claro que ao longo dos longos meses, a esperança de serem resgatados deve ter oscilado. Cada navio que não aparecia era uma decepção. Manter a moral elevada em face da incerteza provavelmente foi um desafio constante. A própria sobrevivência deles por tanto tempo em condições tão extremas é um testemunho do forte vínculo de apoio mútuo que certamente desenvolveram. Passaram mais um inverno em isolamento, resistindo ao frio e à solidão. Quando o verão chegou, a esperança retornou. Talvez um navio de resgate aparecesse, mas o tempo passou, junho, julho, agosto e nada. Em 20 de novembro mudaram-se novamente, agora para a ilha Bass Rock, a 30 quilômetros ao sul de Shannon. Lá construíram uma nova cabana e organizaram um armazém de alimentos. Foi ali que encontraram algo inesperado, um bilhete deixado por um navio norueguês chamado Laura. Ele havia chegado para buscá-los em 23 de julho, mas eles não estavam lá. E só em 19 de julho de 1912, quase um ano depois da visita do Laura, Mikkelsen e Iversen finalmente foram resgatados pelo navio a vapor norueguês Skjold. Naquele momento, já fazia aproximadamente 22 meses que não viam um outro ser humano. Ao retornar à civilização, Einar Mikkelsen foi recebido como um herói, pelo menos fora de casa. Na Europa, especialmente na Grã-Bretanha, foi aclamado. Realizou diversas apresentações e recebeu total apoio da Royal Geographical Society. Era reconhecido como o homem que decifrou o mistério da trágica expedição Milles e Exen, aquele que sobreviveu ao impossível. Mas, ironicamente, em sua terra natal, a Dinamarca, foi recebido meio friamente. Apesar de ter encontrado e preservado informações cruciais sobre a expedição e as descobertas científicas feitas no Ártico, Mikkelsen foi meio que deixado de lado. Não recebeu nem a medalha de ouro da Sociedade Geográfica Dinamarquesa, nem mesmo foi convidado para a cerimônia de inauguração do Memorial dos Companheiros Perdidos da Expedição Denmark. No fim, o governo lhe pagou apenas um bônus simbólico, 1.000 coroas dinamarquesas, cerca de $150, e Iversen recebeu ainda menos, 600 coroas. Após a tempestade literal e simbólica que enfrentou, Mikkelsen tentou reconstruir a vida.
Trabalhou um tempo para a Companhia Dinamarquesa do Leste Asiático e depois como avaliador de seguros na Baltica Merchant Insurance. Nesse período, começou a escrever e, bem, publicou diversos livros e artigos, incluindo John Dale e a História do Alasca, e aos poucos foi se estabelecendo como escritor. No fim da década, atuou como correspondente, cobrindo a Primeira Guerra Soviético-Finlandesa, mas Mikkelsen continuava obcecado pela Groenlândia. Após uma série de tempestades devastadoras que atingiram a Europa em 1921, ele apresentou uma ideia ousada. Os ciclones estavam se formando no leste da Groenlândia. E se estações meteorológicas com rádio fossem instaladas ali, seria possível prever desastres naturais com antecedência? Na Dinamarca, sua proposta foi recebida com ceticismo, mas no resto da Europa ela encontrou eco. No início da década de 1920, quando a Noruega começava a fazer barulho sobre possíveis reivindicações na costa oriental da Groenlândia, Einar Mikkelsen já via o perigo se aproximando. Com sua experiência e visão estratégica, ele convenceu o governo dinamarquês que era urgente ocupar e colonizar aquelas terras esquecidas pelo mundo, antes que os noruegueses o fizessem. Em 1924, Mikkelsen liderou a primeira leva de colonos rumo ao remoto Scoresby Sound, onde fundaram a colônia de esse nome que está aí, que eu não faço a menor ideia de como pronunciar isso. Um ano depois, trouxe para lá as famílias de colonos. Para Mikkelsen, esse feito não foi apenas um projeto político, foi sua obra-prima. Ele mesmo a considerava a constituição mais importante que fez ao futuro da Groenlândia Oriental. Mas nem todos estavam satisfeitos com a sua atuação. Ao criticar abertamente a administração da ilha liderada por Jens Dalgaard Jessen, Mikkelsen acumulou inimigos poderosos dentro do próprio governo dinamarquês. Ainda assim, seguiu firme. Então, em 1931, a ameaça virou realidade. A Noruega ocupou parte da costa leste da Groenlândia. Foi só nesse momento que a Dinamarca finalmente passou a ouvir Mikkelsen com atenção. Em 1932, ele chefiou mais uma expedição de pesquisa à região, a terceira focada no leste da ilha naquele período, ao lado de outras duas expedições importantes. E nesse mesmo ano, seu papel foi decisivo em uma nova arena, o Tribunal Internacional de Haia. Ali, enquanto a Dinamarca e Noruega disputavam o território da Groenlândia Oriental, Mikkelsen representou seu país com firmeza e convicção. Seu testemunho, com décadas de vivência no Ártico, foi essencial para o desfecho do julgamento. O veredito: vitória da Dinamarca. Mais uma vez, Einar Mikkelsen havia provado seu valor. No ano seguinte à vitória da Dinamarca em Haia, ele foi nomeado inspetor da Groenlândia Oriental, um cargo que ocupou por quase 2 décadas até a sua aposentadoria em 1950. Mas, como era de se esperar, ele nunca deixou a ilha verdadeiramente para trás. Mesmo aposentado por mais 20 anos, dedicou-se com o mesmo fervor às questões urgentes do leste da Groenlândia. Lutou pelos direitos dos habitantes locais, se preocupou com o seu bem-estar e, mais do que tudo, ouviu as suas vozes. Por lá, ninguém o chamava de senhor inspetor ou explorador. Para eles, ele era apenas Mick, um amigo, um protetor, um dos seus. Em 1964, já com idade avançada, voltou à colônia pela última vez. Foi recebido como herói, homenageado como cidadão honorário da colônia e participou da inauguração da Casa de Mick, um centro comunitário batizado em sua homenagem. Mas Mikkelsen não era um idealista ingênuo. Ele sabia que a Groenlândia jamais seria um espelho da Europa. Sabia que os choques culturais entre os povos nativos e os representantes do mundo ocidental eram inevitáveis. Sabia também que aquela terra gelada não tinha recursos para sustentar grandes populações e, acima de tudo, sabia que o futuro dos groenlandeses seria diferente daquele que ele imaginou décadas antes em suas viagens e sonhos. Aos 85 anos escreveu: "Não vivereis como os dinamarqueses, mas vivereis como pessoas livres." Na década de 1950, quando ainda estava ativo, trabalhou no Instituto Ártico da América do Norte e, em 1954, ajudou a fundar o Instituto Ártico Dinamarquês. Publicou mais de uma dúzia de livros sobre suas aventuras e reflexões polares, 3 deles traduzidos para o russo, ampliando ainda mais o seu legado. Einar Mikkelsen faleceu em 1º de maio de 1971 em Copenhague, aos 91 anos. Mas para os moradores da costa leste da Groenlândia e para a história da exploração polar,
ele nunca deixou de estar presente. O reconhecimento pelas contribuições de Einar Mikkelsen no Ártico não ficou restrito às paisagens geladas que ele tanto amava. Em 1933, ele recebeu a medalha Hans Egede na Real Sociedade Geográfica Dinamarquesa. No ano seguinte, foi condecorado com a Medalha do Patrono pela Real Sociedade Geográfica do Reino Unido, uma das mais prestigiadas honrarias do mundo da exploração. E em 1960 recebeu o mais alto prêmio da Sociedade da Groenlândia, a Rink Medaillen. Foi nomeado membro honorário das Sociedades Geográficas da Itália, da Bélgica, dos Clubes Árticos de Londres, Cambridge e Nova York. Em 1956, a Universidade de Copenhague lhe concedeu um doutorado honorário, reconhecimento acadêmico por uma vida guiada pela curiosidade, coragem e compromisso com a verdade. E seu nome ficou gravado para sempre nas cartas geográficas do planeta. Na Groenlândia existe o Mikkfjord, o cume de Einar Mikkelsen e o importante Monte Einar Mikkelsen. Com 3.282 metros de altitude, é a quinta montanha mais alta da ilha. Há também o Cabo Mikkelsen, a geleira Einar Mikkelsen e até mesmo as Ilhas Mikkelsen no arquipélago ártico canadense. E para os mares gélidos, a homenagem é literal. Um dos barcos de patrulha da classe Knud Rasmussen da Marinha Real Dinamarquesa foi batizado de Einar Mikkelsen. Em 2022, sua história ganhou as telas do cinema com o filme Contra o Gelo, dirigido por Peter Flint. O longa é baseado no livro escrito pelo próprio Mikkelsen, Dois contra o Gelo, um relato visceral da luta por sobrevivência e da amizade forjada sob o silêncio cortante do Ártico. Mikkelsen foi mais do que um explorador, ele foi uma ponte entre dois mundos, um defensor dos esquecidos, um espírito livre que encontrou nas paisagens inóspitas da Groenlândia a verdadeira forma da sua humanidade. E embora o gelo mude, quebre e se transforme com o tempo, o nome Einar Mikkelsen permanece inquebrantável. E aqui chegamos ao fim de mais uma história, mas talvez ela não tenha realmente terminado, porque histórias como a de Einar Mikkelsen continuam nos mapas, nas paisagens que levam seu nome, nas comunidades que ele ajudou a construir, nos livros que escreveu e nas vidas que tocou. Continuam cada vez que alguém se recusa a desistir, mesmo diante do impossível, cada vez que alguém escolhe agir em vez de esperar, cada vez que o idealismo encontra coragem e vira ação. Mikkelsen não foi um herói por vencer o Ártico. Ele foi um herói por ter ouvido o chamado e ido, mesmo quando ninguém mais acreditava, por ter defendido pessoas que muitos sequer sabiam que existiam, por ter entendido que progresso não é impor um modo de vida, mas proteger o direito de vivê-lo. Ao olhar para sua trajetória, não vemos apenas a história de um explorador, vemos que um mundo tão grande ainda tem espaço para integridade, compaixão e propósito. Que a vida de Mikkelsen nos inspire a sermos mais atentos, mais presentes, a nunca subestimar o poder de um gesto, uma decisão, ou uma voz solitária no meio da neve. Porque no fim não é o frio que molda o homem, é o fogo que ele carrega dentro de si. E você? O que achou dessa história toda, viajante? Me conta nos comentários, espero que você tenha curtido essa viagem tanto quanto eu gostei de contar. Esse foi o último vídeo da nossa terceira temporada de canal. Semana que vem a gente entra no ano 4 e espero que vocês sigam comigo nessas viagens. Então, se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim você não perde nenhuma delas. Deixa um like, compartilha esse vídeo com alguém que também pode curtir essa viagem. Bom, por hoje é isso. Uma ótima semana para todos vocês, meus queridos viajantes, e até a próxima história.